Olá a todos. E o que é a retinopatia diabética? A retinopatia diabética nada mais é do que as alterações causadas por esse açúcar aumentado do diabetes nos vasos do olho, na circulação do olho. Esses vasos, quando eles estão com açúcar aumentado no seu interior, eles funcionam mais ou menos quando você tivesse uma bala dentro da boca. Essa pelezinha que a gente tem aqui por dentro da boca, ela é muito parecida com uma pelezinha que envolve o interior dos vasos. E como esse açúcar com essa balinha deixa essa pele enrugada, esses vasos também ficam enrugados. E essa alteração leva a uma oclusão, quer dizer, o fechamento desses vasos. Essa má circulação no início vai dar uns pontinhos vermelhos, são as hemorragias dentro do próprio nervo que é a retina. Depois, numa tentativa de ter novos caminhos para essa circulação, o corpo começa a fazer novos vasos, que a gente chama de neovascularização. Essa neovascularização não cresce só na superfície ali da retina, ela também vai para o interior do olho e aí começa o problema, porque na cicatrização ou na hemorragia desses vasos, ele pode trazer o nervo junto e causando uma cegueira de forma irreversível. Qual é a incidência desse problema? Bem, vai depender do teu tempo, principalmente do teu tempo de diabetes. No tipo 1, para a gente ter uma ideia, onde a gente tem uma precisão do início da doença, 95% das pessoas com mais de 20 anos de diabetes vão ter algum grau de retinopatia. Em forma geral, no tipo 1 ou tipo 2, 35% das pessoas vão ter algum grau de retinopatia. Mas não fica assustado, porque nem sempre a retinopatia quer dizer baixa de visão. E esse também é o motivo da gente ter que fazer exames de forma periódica. Por quê? Através de fotografias simples, dilata o olho, porque daí a gente consegue ver o nervo lá atrás. Tirando essas fotografias do fundo de olho, ou observando o fundo de olho, o médico consegue ver se essas alterações do diabetes têm chance de baixar a visão. Até lá, o que a gente recomenda é que tenha o melhor controle possível do diabetes. E esse controle é dado pela hemoglobina glicada, aquele exame que dá a média do diabetes nos últimos 3 meses. Se essa percentagem desse exame for de 7,0 ou menor, a chance de você desenvolver alguma alteração que baixa a tua visão é 10 vezes menor. Acima disso, cada um pontinho dessa hemoglobina glicada a mais leva a ter uma chance de cegueira maior de 36%. Portanto, o médico examinando o seu fundo de olho uma vez ao ano, ele tem a previsão qual é a chance de você perder a visão durante o ano seguinte inteiro. E dessa maneira, aqueles casos que só o controle do diabetes não é suficiente, ele vai entrar com alguma ação específica da oftalmologia. Quer seja através de laser, quer seja através de alguns medicamentos ou até mesmo de cirurgia. Quais são os sintomas, né? O que você sente com isso? Esse é um grande problema. A maioria das pessoas não sente nada. Porque do nervo inteiro, e eu vou usar agora meu olhinho aqui para mostrar, desse daqui, ó, aqui é a frente do olho, né? Aqui a gente tem a córnea, que é essa partezinha daqui. Depois a gente tem a menina do olho, que é a parte colorida, que ela entra aqui. Tirando essas duas partes, toda a parte aqui de trás do olho, ela é chamada de retina. E somente num pontinho muito especial aqui, que corresponde a 5% de toda essa área, é onde você percebe a visão. A retinopatia pode ocorrer em qualquer uma dessas áreas e você não perceber. Mas com isso daí não vai ter nenhum sintoma. No máximo pode dar vários, é comum a gente ter aqueles mosquitinhos, né? Mas quando a gente tem vários mosquitinhos, de repente pode ser uma hemorragia dentro do olho, que é uma coisa grave. Um segundo sintoma é de manhã a gente está enxergando bem, à tarde a gente está enxergando mal. Essa variação da visão, ela pode significar um controle glicêmico irregular, que é um estímulo maior para chegar à retinopatia. Esses são os dois principais sintomas, várias manchinhas pretas ou variação de quanto a gente enxerga. Por essa falta de sintomas, de coisas que você possa perceber, fica ainda mais importante aquele exame anual de fundo de olho. Como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, basicamente, ele é feito por observação direta do nervo. Então, usando o olho de novo, aquela parte colorida do olho, que é aqui que a gente chama de pupila, né, menina dos olhos,
a gente pinga um colíriozinho, dilata isso, então abre uma janela para que a gente possa ver o fundo de olho. Então, o médico examinando diretamente, sempre com a pupila dilatada, com uma lente, uma luz na cabeça, que chama mapeamento de retina, ou através de fotografias, que se chama retinografia. Essas alterações que a gente consegue encontrar aqui, elas foram agrupadas. Quer dizer, se encontrar um conjunto de alterações, ele vai me dar uma chance de cegueira nos próximos 5 anos. E dessa maneira a gente consegue classificar a retinopatia em não proliferativa, quer dizer, ainda não tem aqueles vasinhos que sangram, da proliferativa, onde aqueles vasinhos já existem, e dentro daquelas não proliferativas, a gente ainda subdivide ela em leve, severa, muito severa. Dessa maneira, cada degrauzinho dessa classificação dobra-se a chance de cegueira. Até a gente chegar numa retinopatia moderada, que é aquela média, a chance de cegueira ela ainda é combatida com o próprio controle do diabetes. Quando fica maior que isso, quer dizer, aquela severa ou já proliferativa, é necessária uma intervenção médica. Quais são os tratamentos possíveis de quando você tem essa retinopatia? Bem, o principal tratamento é o controle do diabetes, manter aquela hemoglobina glicada, aquela que dá a média do diabetes, abaixo de 7,0%. Para aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, ou aquelas que mesmo mantendo isso, têm alguma evolução, o tratamento mais tradicional e seguro é a fotocoagulação. O que é fotocoagulação? Fóton é luz, coagulação é coagulação. Que nem a gente pega uma clara do ovo e coloca no calor, a clara não fica branca. Então a gente vai pegar através do laser, pondo dentro do olho, através a gente põe um colírio, põe uma lente aqui na frente e a gente consegue ver aqui atrás do olho. E a gente vai com laser fazendo pontinhos de coagulação em toda essa retina. Esses pontinhos, eles vão fazer com que aquela área que está com má circulação deixe de trabalhar da maneira que está trabalhando e aquela circulação que não era possível para toda essa região da retina, a gente deixa uma prioridade para a visão central, bem aqui. Então, agora, com uma circulação diminuída do diabetes e com a panfotocoagulação, que é laser em toda essa área privilegiada vai ter uma circulação suficiente para funcionar. Agora, se tiver sangue aqui no meio, como o laser é a luz, o laser não vai passar pelo sangue. Então é necessária uma cirurgia, que se chama vitrectomia. A vitrectomia, a gente faz 3 furinhos aqui em volta do olho. Com esses 3 furinhos, eu entro com aparelhos e um microscópio e eu removo todo o sangue que estava aqui no seu interior, tirando o sangue, agora o laser passa e durante a própria cirurgia a gente vai aplicando o laser nessas áreas de má circulação. Atualmente existem tratamentos onde a gente não chega à cirurgia. Antes desses vasinhos sangrarem, existem substâncias que a gente injeta dentro do olho. Você imagina, toda essa coraça aqui em volta do olho. Deixa o olho isolado, protegido. Mas, ao mesmo tempo, como nada entra aqui, medicações por boca ou colírios, eles entram numa concentração muito baixa aqui para trás. Então, é necessário injetar o remédio diretamente aqui nessa cavidade. Esses remédios neutralizam substâncias produzidas pela retina. Essas substâncias são uma forma de chamar novos vasos. No resto do corpo é normal, porque onde falta vaso, faz-se novos vasos e a circulação volta. Só que aqui no olho, a gente tem que lembrar que o olho aqui, ele é um espaço. Se os vasinhos começam a crescer para o interior do olho, tem problema, ao contrário do resto do corpo. Então, a neutralização dessa reação normal do organismo é necessária. E essas medicações neutralizam substâncias que produzem isso. Então, imagine como a gente pegasse uma planta, em vez de cortar a planta, a gente tira a água. E essa planta, ela vai secando e os vasinhos retraem da mesma maneira.
Então, hoje, essas substâncias são conhecidas como anti-angiogênicos, quer dizer, contra a formação, gênese de novos vasos. Então, essas substâncias podem neutralizar muito do que é feito aqui no diabetes. O problema maior é que essas substâncias, elas não combatem diretamente a área que está produzindo essas substâncias, e sim o efeito delas, que é a produção dessa substância. Então, tempos em tempos é necessário uma reinjeção desse medicamento ou trabalhar de forma conjunta. Quer dizer, eu faço laser neutralizando a produção dessas substâncias e, ao mesmo tempo, neutralizo as substâncias já produzidas aqui dentro. Esse, hoje, é o melhor tratamento da retinopatia. E relembrando, para não chegar nisso, o melhor tratamento, na realidade, é o controle do diabetes. O prognóstico vai depender muito de quando foi iniciado o tratamento, porque algumas dessas alterações, elas são irreversíveis. O olho, na realidade, é como se fosse uma expansão do cérebro, tecido neural. E esse tecido neural, ele não tem cicatrização, quer dizer, a célula que vem para repor o que foi afetado, ela não é igual à célula original. E ela, por isso, ela não desempenha a mesma função. Então, é importante que a gente trate isso antes de ter perda dessas células ou mesmo posicionamento dela em lugar diferente. Quando esses vasinhos começam a nascer e existe uma retração de todo esse nervo, existe o descolamento da retina. Esse descolamento da retina, mesmo depois de tratado, voltando ao normal, existe uma perda dessas células neurais. Então, o prognóstico, se você tem controle do teu diabetes, se você faz exame uma vez ao ano, hoje, com toda essa tecnologia que a gente conversou, a gente consegue evitar 95% dos casos que antigamente levavam o diabetes à cegueira. E é possível prevenir a retinopatia? Ela não é completamente prevenível, mas em grande parte é evitável pelo bom controle do diabetes. Se você tiver uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, eu vou te falar que a chance de você ter retinopatia é muito próxima ao zero. Aliás, esse número 6,5, ele veio pelos grandes estudos de diabetes e ele pôs o que é uma glicemia normal. A glicemia, por quê? O açúcar varia, conforme você come, o açúcar é um, quando você está em jejum, o açúcar é outro, ele varia durante o dia. Então, eles foram medindo qual é a quantidade de açúcar no sangue capaz de causar uma alteração crônica, uma alteração tardia do diabetes, que eles usaram pela forma fácil de chegar até o olho, a retinopatia. Então, em resumo, 6,5 de glicada é onde o açúcar atinge uma concentração capaz de causar alterações nos vasos da retina. Então, se você conseguir manter seu diabetes 6,5, não mais do que 7, essa retinopatia ela vai acontecer de uma forma menos comum, com uma quantidade menor, e quando ela acontece de uma forma mais branda. Quais são as queixas, que os pacientes normalmente trazem nos consultórios? A principal para o diabetes é aquela variação que a gente tinha conversado, de variação do dia. De manhã está enxergando bem, à tarde está enxergando mal. Por quê? Porque o açúcar, quando está aumentado no sangue, não está aumentado só no sangue, ele está aumentado em todos os líquidos do corpo. O olho tem muito líquido. Então, esse açúcar aumentado, numa lente que a gente tem, que dá dentro do olho, que faz com que a gente foque as imagens em cima do nervo, chama cristalino. Esse açúcar aumentado nessa lente e nesse líquido aqui do interior do olho, ele vai causar com que ocorra uma mudança no grau do óculos. Então, você que tem diabetes, se você enxerga bem, mesmo que o médico indique um outro grau, não troque, porque pode ser uma variação do diabetes daquele dia. Se você está enxergando mal e o diabetes está ruim, não troque o grau do óculos. Por quê? Porque se você fizer o óculos naquele momento, ele vai vir um grau do óculos que você tem, mais o induzido pelo diabetes. E quando o diabetes desaparecer, esse grau vai mudar. Agora, se você enxerga mal e o diabetes está bem, daí você vai fazer o grauzinho do óculos, porque daí você volta a enxergar bem.
Então a queixa mais comum é uma variação da visão. Uma outra queixa muito comum do diabetes é de por que eu tenho que dilatar o meu olho para conseguir ver a retina aqui atrás. Porque imagine, para ter uma precisão do que eu tenho que falar, ou do que o médico tem que encontrar lá atrás, através de uma fechadura de uma porta. Pequenininha, a gente vai ver pouca coisa lá atrás. Com a mina do olho agora ampliada, eu tenho uma visão global. Então, a dilatação uma vez por ano é necessária para que a imagem que o médico veja lá atrás seja mais precisa e com isso dê a chance do médico realmente encontrar o que você tem ali atrás. Uma outra pergunta comum no consultório é o que são essas tais dessas injeções no olho? Essas injeções são medicamentos que neutralizam a produção de substâncias formadas no próprio olho, numa tentativa do próprio organismo combater a retinopatia. Só que essas substâncias seguem um caminho que não é o ideal. Então a gente tem que equilibrar essa resposta. Essas injeções elas são necessárias porque o olho, como ele é muito fechado, ele não deixa que essas substâncias venham através do sangue. Então é necessária uma injeção. Essa injeção, muitas vezes alguns convênios privados não cobrem, outros eles cobrem, todos eles por ação judicial acabam cobrindo esse tipo de tratamento, uma vez que ele seja a única opção. O ideal é não chegar a ter a necessidade de pôr essa injeção. Essa injeção ela acontece principalmente quando essa retinopatia ela atinge aquela área de 5%, aqui onde tem a visão central. Por ser uma área tão especial que é por onde a gente enxerga, a gente chama isso daqui de maculopatia diabética. Nessas maculopatias, esses remédios eles mostraram um efeito muito positivo e mais positivo ainda se ele tiver agregado ao tratamento da fotocoagulação. Então as injeções sim hoje ajudam no tratamento, elas não são ainda o principal tipo de tratamento porque são necessárias injeções seguidas, então elas são tratamentos coadjuvantes à fotocoagulação. Outra pergunta comum para quem tem diabetes é: o diabetes pode levar à cegueira? Sim, o diabetes pode levar à cegueira, principalmente se somados os anos de mau controle. Mas isso vai depender principalmente de quem tem o diabetes, de assumir esse controle. Se você tiver um bom controle do diabetes, a chance de cegueira é muito baixa, mas numa forma geral, 2% dos pacientes diabéticos têm cegueira. E isso faz com que a diabetes hoje seja a maior causa de cegueira em idade produtiva, quer dizer, dos 20 até os 60 anos. Mas eu espero que depois de poder ver tudo isso de diabetes e que você comece a conscientizar da necessidade do tratamento, quer dizer, da estabilização da glicemia, e para isso não é só a medicação, tem uma mudança de hábitos, né? Mudar exercício, alimentação, quebrar essa alimentação, combinações dessa alimentação, tudo isso vai fazer com que a glicemia fique mais estável. E dessa maneira, você pode evitar esse desfecho de cegueira. Ao contrário, você pode ter uma vida completamente normal tendo o diabetes, desde que você siga, isso é o ruim, as regras do diabetes e não as regras que você quer impor. Porque essa combinação do que você pode fazer, do que o diabetes precisa, é o que vai dar o bom controle. E você vai ter uma vida completamente normal se você chegar a essa interação que o diabetes precisa, o que você pode dar e o resultado disso, que é uma hemoglobina glicada abaixo de 7.